que ele sabe que é... Eu acho que acharam Tem que era mais? 20 minutos. Senão Só a gente tá vai nas até duas? tarde aqui. Não Vamos tem lá, mais? então. Então, assim, ó, para encerrar os cortes nos seios da face, eu não posso mais estar vendo nada do seio, tá? Aqui eu vou precisar, acho que mais uns 3 cortes até encerrar os seios mesmo. Aqui é o esfenoidal, é o último, que fica lá próximo à célula túrcica, tá? Célula túrcica não, a hipófise, desculpa. Então, para mim fazer os cortes no plano axial, vai ser esse tipo de corte aqui, ó, tá? Porque daí eu vou fazer em fatias. Tem que ser angulado conforme os seios, tá? Então, o primeiro corte, eu vou visualizar o seio frontal e o osso frontal. No segundo ou alguns mais abaixo, tá? A lâmina papirácea, processo frontal, o osso zigomático, já consigo visualizar as órbitas e o nariz, o osso nasal, as células etimoidais, tá? A fissura pteromaxilar, o seio esfenoidal, septo nasal, o Homer, o seio maxilar, tá? Os dois. Os cornetos nasais, as lâminas pterigoides, o ramo mandibular, a nasofaringe, processo alveolar, seio maxilar, septo nasal, tá? Aqui, vocês estão visualizando, ó, esse lado tá livre e esse aqui tá inflamado do seio maxilar, tá? Tá cheio de inflamação. Então, isso aqui que vai aparecer para nós quando a gente for fazer dos seios da face. Se acontecer de aparecer assim, é porque ele está com inflamação. Aqui temos cortes axiais, maxilar, seio maxilar, o etimoide e o esfenoide. Tá? Aqui é maxilar ainda, seio maxilar. Estão vendo aqui, olha, o desnível do septo nasal? Sim. Bem torto. Isso aqui só com cirurgia para acertar. Então, aqui nesse lado, a passagem é bem prejudicada, ó. Passagem de ar. Deve de roncar essa pessoa. Dá um soco desse lado aqui, ó. Já Já equilíbrio. ajeita. Se não foi esse a causa do problema, né? É, de repente foi um daqui, né? Dá um do contrário agora. Já põe pro lugar. Mas essa pessoa deve sofrer bastante, imagina. Nesse lado aqui não consegue passagem de ar, ó. Deve de respirar com a boca, muito com a Sim. boca. Aham. Desvio de septo esse aqui. Olha no coronal. Não tem passagem, ó, pro ar. Então, esse aqui é somente tratamento cirúrgico mesmo. Então, aqui, corte axial, corte coronal de seios da face, tá? Corte sagital, seio frontal, seio maxilar. Aqui, a estrutura do nariz, o osso nasal, o seio esfenoidal. Aqui é um corte coronal, seio frontal, seio maxilar, órbitas, nariz.
Para face com trauma, então o que que a gente vai fazer? Vai depender qual a região que ocorreu o trauma, tá? Alguém sabe da Ana Paula? Ela não tá na aula hoje, né? A Nem presta atenção. ela tava no início. Eu vi Deixa ela entrar. Isso. E às vezes a conexão dela lá não é muito boa. Que ela já tá com bastante falta, tem que cuidar, porque assim, ó, como a gente tem 10 aulas, ela só pode ter 3 faltas, e ela já tá com 3. Quantas eu tô, prof? Tu não tem nenhuma, Carmen. Tu é uma aluna exemplar. Né? Nem tanto, às vezes eu Quem mais? Assim, ó, deixa a desejar. a princípio a Ana Paula, só que ela vai ter que cuidar das faltas dela. Tá, eu aviso ela daí. Avisa para ela cuidar, porque E o restante da turma, como é que tá? tá tranquilo, tá? Bem tranquilo. A Adrien também não tá, né? Hoje a Adri não entrou. Eu vou fazer aqui para mim não me perder depois. Isso aí. Consegui falar então com ela, com a Ana Paula. Então, assim, para trauma, o que a gente pede? Vai precisar saber qual que é a região. Se é mandíbula, a gente não pode cortar a mandíbula. Se for nariz, se for órbita, for maxilar, então a gente já pega o FOV totalmente a região da face, tá? E aí precisa reconstrução 3D, porque vai ser região óssea, tá? Então a gente vai fazer a reconstrução 3D, vai utilizar o bone, tá? O Lung não sei se tem necessidade, dá para utilizar o standard. E a reconstrução 3D, tá? Então, no trauma, a realização dos exames utilizando o mesmo protocolo dos seios da face. Então, a gente pode puxar lá o protocolo dos seios da face para realizar para trauma. Fotografar com janela de partes moles e óssea. Não é necessário o uso de contraste, porque vai ser parte óssea. O contraste no osso não dá diferença. E o importante, muito importante, realizar as reconstruções, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem, corte axial, visualizo fratura no osso do nariz, tá? E aqui eu tenho uma reconstrução 3D. Então, ali tá a fratura, ó. Tá? A imagem 3D, ela fica muito, muito igual ao osso. Aqui, ó, visualizo fratura também. Tá? Olha. Continua aqui a fratura. Aqui é a mandíbula, tá? Olha ali, ó. Corte coronal. Aqui mais uma fratura em mandíbula. Corte coronal. Esse aqui é corte axial. E aqui a reformatação 3D. Olha aqui como aparece bem a fratura. Muito boa, né? Muito nítida. Uhum. O 3D é uma maravilha. Aparece tudo, até o aparelho nos dentes do paciente, ó. Verdade, eu estava olhando isso agora. Tu consegue virar a imagem, olhar por dentro do crânio. É muito show. Vocês não têm noção de tudo que a gente consegue visualizar com a imagem 3D. A gente visualiza até a gordura do paciente, se a gente quer. Tu tem como fazer. Aqui é um corte axial, múltiplas fraturas na mandíbula, tá? Olha aqui a reconstrução 3D.
as fraturas de mandíbula. Aqui os côndilos. O palato duro com fratura. Imagina a dor aqui. Como é que conseguiu fraturar? Me diga. Me explique. Deve ter sido o trauma, né? Muito grande. Aqui a gente continua visualizando. Parede óssea do seio maxilar com fratura. Fratura nas lâminas pterigoides. Ó, ela é para ser aqui, ó. Ela fraturou. Tá? Então, sempre a gente compara com o outro lado. Se tá na dúvida. Aqui uma reconstrução 3D, não ficou muito boa, porque provavelmente o que houve? Fizeram com os cortes muito grossos. Tá? Então, ela perde muito a nitidez. Ficou bem feinha essa ali. Múltiplas fraturas com hemocinos. Ó, inflamação do seio. E sangue no seio, tá? Então, ocorreu a fratura e o sangue vazou para o seio maxilar. Então, aqui temos a anatomia da face, o globo ocular, células etimoides, seio esfenoidal e a célula mastoide aqui, tá? Gordura retroorbitária, músculo trapézio, medula oblonga e a fissura orbitária superior. Seio cavernoso, a ponte, a cisterna do ângulo da ponte cerebelar, lobo frontal, o vérnix cerebral, pedículo cerebral. Imagina tudo isso aqui guardar na cabeça. É difícil, né? Cisterna pré-pontina, cisterna supracelular. E tudo isso aqui os médicos fazem por gosto quando eles chegam lá na tomografia. Aí passa ali que eu quero ver o ventrículo lateral. E aí tu vai saber onde é que está o ventrículo lateral? Lobo frontal, o ventrículo lateral, artéria basilar, lá dentro, quarto ventrículo, o quiasma óptico. Esse aqui é interessante a gente saber. Seio sigmoide, pedúnculo cerebral. O que mais temos aqui interessante? O aqueduto cerebral, aqui dentro. A fissura silviana. Pineal. Isso aqui é calcificação. Ventrículo lateral. Agora a minha internet que resolveu pensar. O tálamo. Aqui. Calcificações fisiológicas. Tá? Do plexo coroide. Então, isso aqui branco é calcificação. Lobo frontal, lobo parietal. Então, aqui temos a substância cinzenta. Aqui a branca, que na tomo não aparece branca. Então, aqui já está chegando no topo da cabeça, tá? Ó. Chegando lá em cima. Aqui encerra os nossos cortes para crânio, tá?
Esse aqui, ele tá com a janela de standard, para mim visualizar o parênquima cerebral, tá? Agora a gente vai visualizar com a janela de bone somente a parte óssea. Então, temos o arco zigomático, o clivo, forame oval, fissura orbitária, articulação temporomandibular, a ATM, forame jugular, asa do esfenoide, dos dois lados, teto da órbita, osso temporal, conduto auditivo interno, dorso da cela túrcica, o osso petroso, seio frontal, protuberância do osso occipital interna, região opercular, aqui do lado aqui, ó, da órbita, osso frontal, osso occipital, aqui é mastoide, tá? E vocês viram um detalhe? Aqui, ó. É a orelha. Brinca. Tem o topinho da orelha em cima. Parece tudo. Calcificações, então, parece também. Vocês viram que na parte, assim, ó, com a janela de bone, eu não visualizo o parênquima. É somente osso mesmo, tá? Osso ou ar, é só o que vai aparecer. Osso frontal, então, parietal, tá? Todo profissional da área de diagnóstico por imagem necessita de um amplo conhecimento anatômico, tá? Precisa saber muito de anatomia. Quem que é que tá me mandando mensagem? Ah, tá, Ana Paula. Uhum. Tranquilo. Para ela assistir depois da gravação, tá? A anatomia do crânio, então, parte do parênquima, tá? É a janela de standard. Quarto ventrículo, terceiro ventrículo, ventrículos laterais, isso aqui a gente tem que saber, tá? Ventrículo lateral corpo, ventrículo lateral corno frontal. Ventrículos laterais, estão aqui atrás. Ventrículos laterais, corno temporal, nós temos corno na crânio, viu só? Sulcos corticais, o que é sulco? As entradinhas, tá? Fissuras. Então, aqui, quando a pessoa é jovem, bem bonito, vai ficando assim, que nem a minha idade, já perde bastante, e quando fica idoso, tá terrível. A fissura silviana, tá? Aparece aqui nos cortes axiais de crânio com a janela standard. Cisternas, tá? Qual que é o corte? Axial. E a janela standard, porque eu consigo visualizar parênquima cefálico. Parênquima encefálico, então, substância branca e a substância cinza. Lobo frontal, temporal, occipital, parietal, cerebelo, a ponte, lobo temporal, o tálamo. Lesões espontaneamente
hiperdensas, que vai aparecer branca na imagem, então vai ser calcificações, o sangue e cisto com alto teor proteico. Calcificações intracranianas, tá? Densidade. Calcificação vai aparecer entre 70 e menos 200 HU, que é a unidade Hounsfield. A cortical óssea, 1000 de HU, e o sangue entre 50 e 80 de HU. Tá? Isso aqui é tudo naquela tabelinha que eu passei na outra aula. Vocês vão lá, tem a relação de cada estrutura óssea, qual que é a quantidade de HU que a gente visualiza. Calcificações intracranianas podem ser fisiológicas, vai acontecer na pineal, abênula, plexo coroide, na foice e dura mater, nos gânglios de base. E as patológicas, tumorais, vasculares, inflamatórios, infecciosos e metabólicas. Calcificações intracranianas, foice e dura mater, mais comum na foice anterior, achados patológicos, então, hipervitaminose D, excesso de vitamina D, hiperparatireoidismo secundário, tá? Vai acontecer as calcificações, então, que vai ser essa imagem branca, tá? Hipodensa. Calcificações intracranianas, no plexo coroide, ventrículos laterais, no corno posterior, e quarto ventrículo são fisiológicas. Os ventrículos laterais no corno temporal e terceiro ventrículo são patológicas. Exemplo, neurofibromatose e infecções, como a toxoplasmose. Então, isso aqui é patológica. Calcificações do plexo coroide. E mais um corte. Os gânglios de base, então, é normal após 50 anos aparecer. Considerar patológico se for abaixo de 40 anos. Calcificação do gânglio. Se a pessoa tiver menos que 40, não é normal. Tá? Calcificação pineal. Abênula, a calcificação, aqui é pequenininha, e a pineal, a grande. Os tumorais, então, neoplasias primárias e metástases. Calcificação, olha o tamanho. Aqui sem contraste e aqui com contraste. Olha como o contraste marcou bastante o tamanho dessa calcificação. Isso aqui é um meningioma, câncer maligno, tá? Aqui sem o contraste. Esclerose tuberosa. Ó, bastante. Granuloma. Vascular. Então, ela vai atingir a região vascular do cérebro. O que é MAVE? Malformação arteriovenosa, tá? Então, vamos ter uma malformação deste lado esquerdo. Pré-contraste com contraste, ó, acentuou mais com o contraste. Já consigo visualizar que marcou também as outras aqui, tá? Mais uma aqui do lado direito. Esses aqui são todos cortes axiais com janela de standard. Aqui, olha a diferença. Uma tomo e uma ressonância. Mesmo paciente e o mesmo local. Olha na tomo, aparece granulado, pouca marcação.
alguns pontos. E na ressonância, eu já visualizo totalmente a malformação da artéria venosa, tá? Então, a ressonância é um exame que fica muito mais nítido a imagem. Porém, ele demora muito mais tempo, né? Hemorragia interna, então, intracraniana. Pode ser epidural ou subdural. Intraparenquimatosa, intraventricular, subaracnoide. Hematoma epidural. Tá acabando a aula já, gente. Não fiquem muito tristes. Hematoma intraparenquimatoso, dentro do parênquima. Hemorragia intraventricular, tá? Dentro dos ventrículos. Como o paciente está deitado, ela vai para o final e a gente vê que ele cria um nível, tá? Hemorragia subaracnoide. Aqui, aqui e aqui. Edema e hemorragia dentro. O edema na volta e dentro a hemorragia. Cisto coloide. Causas sequelares. Alterações pós-cirúrgicas, pós-TCE, processo isquêmico antigo, resolução de processo infeccioso, doenças degenerativas. Achados tomográficos, então, imagem hipodensa, gliose, encefalomalácia. Consequências: acentuação de sulcos corticais e cisternas, dilatação ventricular, espessamento da calota craniana, hipertransparência de seios paranasais. Trepação, o que é? Foi feito uma abertura na calota craniana, tá? Para quê? Para liberar esse hematoma que tem aqui, que ocorreu aqui, tá? Isso aqui ocorreu um trauma crânioencefálico. Então, eles fazem uma abertura no crânio para ele não ficar ali dentro todo aquele sangue parado, tá? Infarto lacunar pode ocorrer também. Aqui é um infarto antigo, então não teve supressão sanguínea e a parte aqui do cérebro teve um infarto. Infarto antigo, mais um. Grande. Gliose. Pós-TCE. O paciente foi realizada uma cranioectomia, retirada de uma parte do crânio, da calota craniana, tá? Então, esse paciente vai ficar sem essa parte. Provavelmente, depois que melhorou, eles vão colocar uma prótese de titânio. Aqui temos uma discreta gliose pós-TCE. Ocorreu trauma também no paciente, mas não precisou retirar a parte óssea. Atrofia cortical. Ó, atrofiou desse lado aqui. Lesões expansivas, então, as causas podem ser tumoral, inflamatório ou infeccioso, processo isquêmico recente e traumático. Achados tomográficos, lesão e ou edema perilesional. Consequências: compressão ventricular, apagamento de sulcos corticais e cisternas, desvio da foice, compressão, deslocamento do encéfalo, erosão da tábua interna da calota craniana. Então, aqui, ó, o edema, tá? Apagamento das corticais. Não visualizo mais nada. A foice é essa aqui do meio, ó, tá? Olha o tamanho da erosão. Cisto parencefálico.
leve erosão da tábua interna, cisto aracnoide, dilatação dos ventrículos, é o aumento, tá? Compressão do quarto ventrículo por causa desse cisto aqui, astracitoma cístico. Desvio da foice, ó, ela desviou o local dela. Aqui é sangue, a imagem aqui é sangue, então o paciente teve um edema cerebral, tá? Por causa do TCE. Compressão do ventrículo, então lateral esquerdo, por causa desse trauma crânioencefálico. Aqui temos mais uma imagem de TCE. A imagem branca, então, é o sangue, tá? E essa mais escurinha na volta é o edema. Cisto aracnoide, baita de um cisto. Janela óssea. Indicações, então, é para trauma, suspeita de lesão óssea, calcificações, ossificações intracranianas, tá? Trauma, foi retirado, então, a cranioectomia. 10 minutos, está acabando. Fossa posterior, então, aqui parênquima, é o standard, e aqui janela Bone, tá? A falha óssea, que foi preciso fazer a abertura, então, tá? Neurofibromatose. Aqui temos também, ó, uma falha na calota craniana. Esclerose tuberosa. Parênquima de standard e parênquima de Bone. Ela vai aparecer porque é calcificações, tá? Meningioma, ó, parenta no Bone e no standard muito mais, bem acentuado. Contraste iodado, quando enfatizado no pedido médico, então, evidenciação de lesões expansivas, suspeitas clínicas de processos tumorais, vasculares e inflamatórios. Como que a gente vai ver? No caso de ter indicação, porém apresentar história de reação alérgica, é necessário consultar o médico radiologista para aprovação do contraste. Não interessa se no pedido vem, tá? Se ele tem histórico de alergia, a gente vai ver com o médico radiologista se é feito ou não. Então, o contraste, ó, aqui é a imagem pré-contraste de um abscesso cerebral. E aqui a imagem pós-contraste, ó. Aqui é o contraste marcando a parte lesionada, tá? Então, sempre a gente compara um com o outro para descobrir aonde está o contraste, se vocês não sabem. Quando tiver duas imagens do mesmo paciente, ó. A primeira sem e a segunda com. Meningioma, pós-contraste. Então, já teve realce homogêneo dentro dele, quer dizer que o contraste absorveu, o hemangioma absorveu o contraste. Pré-contraste, eu visualizo que aqui tem algum problema, não está normal, tá? Aí eu vou injetar o contraste, ele vai aparecer para mim aqui, ó, realce total do hemangioma, tá? O hemangioma, ele pode dar em qualquer região do corpo, tá, gente? Fase sem contraste, fase com contraste, tá? Aqui foi bem discreto, não foi tão acentuado. Metástase, olha só. Esse cérebro aqui já tá bem feio. Múltiplos nódulos. Mais um meningioma. Aqui é endovenoso. Realce de nódulo, cisto.
tá? Metástase cerebral na tomo e na resso. Olha como é diferente uma imagem da outra. E essa aqui tá feinha ainda. Tem umas bem mais bonitas. E aqui, então, a divisão. Artéria cerebral anterior vai ficar nessa região. Artéria cerebral média, nessa região. E artéria cerebral posterior, tá? Só para a gente ter uma noção. Aqui atrás, então, é a artéria cerebral posterior, nas laterais é a média e na frente a anterior. Tá? Paramos por aqui, que ainda tem muita coisa para a gente ver. Vamos respirar um pouco. Difícil? Falem a verdade. Complicado, né? Um pouco. Olha, Dá dor de cabeça. tá louco. Vai dizer que não. Um pouco muito. Ah, Assim, ó. Por isso que eu falo assim, ó. A tomo é muito bom. É ótimo. Depois que tu conseguiu, tu pegou o jeito dela, uma maravilha. Tu colocou o paciente ali, não dá 5 minutos, o paciente já foi. Já tá feito o exame. Tá? Só que a gente tem que estudar muito. Muito mesmo. Não é só vocês terem essas 10 aulas que vocês vão sair fazendo tomo. sim. Tá? Vocês vão ter que depois fazer um curso de aperfeiçoamento, com certeza, quem quiser seguir a tomo. Mas sempre procurem curso que tenha estágio. Não vão botar dinheiro em curso que é só teoria, que não adianta. Se é para fazer curso com teoria, tu vai ali no Google e pesquisa material e estuda. Tá? Qualquer curso que vocês forem fazer, em qualquer área, procurem sempre que tenha estágio. Mamografia, tomografia, ressonância, radioterapia, odontológica, veterinária e a industrial também, tá, Elcio? A industrial, a Tuane, deu um nó na minha cabeça de tanto nome difícil. Pior, é muito nome difícil no crânio. Terrível. Assim, ó, a industrial, tu vai ter que fazer depois uma especialização, tá? Sim. Para tu seguir. É uma área boa, muito boa. Eu recomendo. Eu tenho vontade muito também, mas é que me falta tempo. Porque aí tu vai ter que estar longe para fazer o estágio, que é só em Rio Grande, se eu não me engano, em Itajaí e Rio de Janeiro que tem para fazer estágio. É só onde tem porto, né? Geralmente. E nas empresas que utilizam, mas é difícil aqui no sul, eu não sei de lugar que dá Tem estágio. Porto Alegre. Tem aonde? Tem ali perto da Gerdau, ali em Porto Alegre. Me esqueci o nome da rua. Tá, mas será que eles dão estágio? Pode ser. E ali na empresa eles estão para colocar a máquina, né? É isso que eu não sei aqui aonde que eles estão dando estágio. Porque para cá não veio nenhum curso ainda de radiologia industrial bom. Vale a pena, né? Esse que é o problema. Mas então tá, gente. Não tem atividade hoje, podem comemorar. Eu pensei, eu digo, não, eles estão fazendo toda a aula, vamos deixar, vamos dar um tempo. Tá? E hoje, nessa de hoje, até não tem muito, porque mais é protocolo e tem que saber anatomia. Anatomia vocês vão ter que estudar bastante. Tá? Não é maldade minha, é que a tomo exige que a pessoa saiba anatomia. É bem complicado. A tomo é a ressonância. O raio-x a gente dá um nozinho ali e consegue, né? Mas a tomo e a ressonância é muito difícil. Tem que saber, principalmente crânio. Dúvidas? Várias. Olha. Então tá, gente. Tá? Vamos lá, que eu tenho que trabalhar ainda até a aula que vem. Tá? Não, tá ok. Tchau, tchau.
Assim que eu Tchau, tchau. conseguir, eu já posto, tá? Boa noite. Boa noite, Boa Pro. noite. Descansem a cabeça.